Sexto ano matutino do Colégio Talento, tudo bem? Aqui é o professor João Batista, professor de Ciências. Nós vamos para mais uma videoaula da unidade 4 do livro 1. Vamos falar sobre os cuidados com o solo, né? As técnicas de preparo. Lembrando que a unidade 4 é sobre solo e saúde. Essa é a nossa primeira aula. Na videoaula passada, nós falamos sobre o solo, né? Os conceitos do solo, né? Falamos que o solo é importante, já que a nossa base alimentar, nosso pratinho que vocês se alimentam, olhem para o pratinho de vocês, né? Se você come feijão, é uma planta, semente de uma planta. Se você come o arroz, é a semente de uma planta. Se você come a carne, a vaquinha, o boi, depende da plantinha, né, para se alimentar. Ou seja, a nossa base alimentar provém do solo. Nós necessitamos indiretamente do solo, né? Ou diretamente, até porque nós somos onívoros, né? Nos alimentamos de carne e vegetais ao mesmo tempo, tá bom? E os cuidados com o solo, né? Nós temos que ter os cuidados com o solo, já que ele é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo, como eu já falei, para a nossa base alimentar, né? Então temos que, existem algumas técnicas que nós vamos falar agora, né? De preparo, de manejo do solo, e também temos que ter o cuidado, né? Na questão da acidez, na basicidade, que eu já falei na videoaula passada, na questão da água, da nutrição desse solo, também isso é muito importante, tá bom? Técnicas de preparo e manejo do solo, gente. Atenção que está no livro de vocês, já. Mais uma vez, unidade 4, livro 1, última unidade do nosso livro, né? Vamos trabalhar um pouquinho nas técnicas. A primeira que eu vou falar aqui, ó, é a aração, né? O que é arar? Coloquei aqui, ó. Faz com que haja menor compactação do solo e uma maior permeabilidade. Gente, maior permeabilidade. Para quê? Para que a água penetre nesse solo e faça com que a água tenha as suas propriedades importantes, que nós já falamos na aula passada, né? Faça com que a água penetre no solo e a planta utiliza a água, né, para o seu processo de fotossíntese e outras reações metabólicas que a planta faz. Lembrando que metabolismo, o que é metabolismo, né? São as reações químicas que acontecem dentro dos organismos, tá bom? Então, menor compactação, maior permeabilidade. Adubação. Gente, adubação é outra técnica de manejo do solo, né? Qual é a função? Reposição de matéria orgânica. Lembrando que matéria orgânica, vocês vão lembrar, né, ao longo da vida escolar de vocês vão estudar sobre isso, né? Mas vamos logo, a partir do sexto ano, né, do ensino fundamental 2, nós vamos trabalhar essa parte de matéria orgânica e matéria inorgânica, né? Lembrando que orgânica, vocês vão lembrar do elemento químico carbono. Então toda matéria orgânica contém o carbono na sua composição. Nós, seres vivos, por exemplo, nós temos carbono na nossa composição. Nós, seres humanos, né, as plantinhas, todos os seres vivos, como eu já falei, né, contém o carbono na sua composição. Então é algo comum, né, dentro dos seres vivos. Seriam o quê? Matéria orgânica, ou seja, vão entrar em decomposição, né? Toda matéria orgânica entra em decomposição, justamente por ter esse elemento químico aqui chamado de carbono. Inorgânica, por exemplo, vocês vão lembrar dos sais minerais, fósforo, cálcio, né? E outros, nitrogênio, né? Então, outros elementos químicos. O nitrogênio também, né, é importante dentro da fixação nas plantas leguminosas, que nós vamos falar também, e os sais minerais, como fósforo, como cálcio, né? Como os outros sais minerais, certo? Outro tipo de manejo chama de rotação de cultura. Permite o não esgotamento de nutrientes do solo. Ou seja, é um tipo de manejo, de técnica de preparo do solo que faz com que não haja esgotamento dos nutrientes do solo. Importantíssimo, né? Então, importantíssimo. O solo precisa estar nutrido, né? Precisa estar nutrido para a plantinha crescer bem, né? E se não se tem uma técnica adequada de preparação desse solo, ela não vai crescer. Então, uma das técnicas, nós estamos mostrando várias aqui, é a rotação de cultura, né? Permite o não esgotamento, ou seja,
o agricultor vai lá, planta feijão e depois planta milho, faz uma rotatividade desse solo, plantando nesse solo. Planta um tempo feijão, um período feijão, esgota, termina o plantio de feijão, planta-se o milho. Né? Então, rotação de cultura, isso faz com que não haja esgotamento dos nutrientes. Outro tipo de técnica é a adubação verde, né? Muito importante, ó. Liberação de nitrogênio, plantio de leguminosas também, ó. Feijão, a soja, né? Essas leguminosas, elas têm bactérias Rhizóbio, né? nas suas raízes, fazendo com que haja fixação do nitrogênio, né? E libere para o solo. Então é importantíssimo esse tipo de plantio dessas leguminosas, né? Então o nitrogênio é um elemento químico que ele participa de várias reações químicas metabólicas importantes para a plantinha. Outro é o plantio consorciado. O que é isso? Plantar mais de uma espécie, né? Ao mesmo tempo. Por exemplo, feijão e soja, né? Plantio ao mesmo tempo dá uma maior fertilidade. Atenção, o solo fica mais fértil, né? Haverá uma maior produção desse solo. Então, plantio consorciado também dá uma maior fertilidade. É outro tipo de técnica. Irrigação fornece água para as plantas, né, gente? Irrigação, todo mundo já é uma técnica bem conhecida, tem que ter água no processo metabólico das plantas, todo ser vivo necessita, né? A maioria dos seres vivos necessitam da água. A vida surgiu na água, então a água é uma molécula importantíssima para todos os seres vivos. Então as plantinhas também necessitam da água. Então a irrigação é um processo que pode ser feito mecanicamente, lógico, né? Que fornece água para as plantas. Drenagem também, né? O último processo que está no nosso livrinho, drenar o excesso de água, né? Às vezes o excesso de água pode ser prejudicial para alguns tipos de plantio. Então, alguns agricultores, né? Alguns agricultores fazem isso, né? Drenam a água, o excesso de água, para que não prejudique a planta e ocorra também, ela possa morrer, tá bom? Então, estudem essas técnicas de manejo e preparo do solo. Vai ficar de pesquisa para vocês, né? Pesquisar as técnicas no manejo do solo utilizadas no Rio Grande do Norte. Atenção, vai ficar de pesquisa para vocês, 6º ano matutino do Colégio Talento, pesquisar as técnicas no manejo do solo utilizadas no Rio Grande do Norte. Quais são as principais técnicas utilizadas aqui no nosso plantio, né? Aqui, quais são, por exemplo, na fruticultura irrigada, que o Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de melão do Brasil. Qual é a técnica que eles utilizam dessas aqui que nós estudamos? Então vocês vão pesquisar sobre isso, sobre essas técnicas utilizadas aqui no nosso estado, tá bom? E fica de exercício, página 365, tá bom? Então estudem, leiam e façam esses exercícios e essa pesquisa. Um forte abraço e até a próxima aula.